Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel e nos dá vitória, em nome de Jesus. Vamos para cima, que Deus é bom. Para cima do quê? Para cima da bênção, do milagre, de buscar a Deus, de viver na presença do Senhor. Presta atenção aqui comigo, consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de tudo, viva o cuidado e a bondade de Deus em todo momento. Olha só, presta atenção. Texto base de hoje, João 16:33. Presta bem atenção para você não se cansar, para eu não me cansar, para o irmão do lado não se cansar, mas de maneira bem clarinha. O que eu vou fazer? Vou ver a bondade de Deus. Olha só. João 16:33. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Põe uma coisa na tua cabeça, em nome de Jesus. Na onde você vai ter paz? Na onde? Em Jesus. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Aonde que está a nossa paz? Em Jesus. E você está caçando paz em outro lugar, por quê? Por que você está caçando paz em outro lugar? Vai caçar a paz em Jesus. Ah, mas tá um desafio tremendo, mas a nossa paz não, está em Jesus. Não foi isso que ele disse? Não está dizendo aqui para mim e para você? Não está dizendo aqui? O que ele está falando aqui? Para mim e para você. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Vai acontecer um monte de coisa. Ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis tribulação. Ó, lembra lá do chacoalhar do trigo, tribular, o trigo, tríbulo, o trígulo, o trigo, tribo, né, de tribulação? No mundo chacoalhar. No mundo você vai ser chacoalhado. Nós vamos ser chacoalhados. É isso que está dizendo. Aí você vai achar o quê? Não. No mundo tereis. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulação. Ó, chacoalhando lá. Tá tribulando, tá chacoalhando, tá balançando para lá e para cá. O que eu tenho que fazer? Ó, eu vos preveni. Tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Você vai vencer o mundo? Coitado de você, coitado de mim. Não, Jesus já venceu. Como que eu vou vencer o mundo? Não, não é assim que eu vou vencer o mundo, não. Eu e você? Não, nós não vamos vencer, não. Desse jeito, não. Dessa forma que você está pensando, não. Ó, tem de fé e coragem. Primeiro tem que ter fé e coragem. Ó, tenho-vos prevenido, eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Aonde que está a nossa paz? Em Jesus. Mesmo passando tribulação, sim. Mesmo passando tribulação, nós vamos viver a paz que Jesus tem para nós. Mesmo em tribulação, nós vamos viver a paz que Jesus tem para nós, em nome de Jesus. Nós vamos ver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus, mesmo tendo tribulação. Mesmo as coisas acontecendo, nós vamos ter a paz de Jesus. Em mim tenhais paz, ó. Eu os preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um Deus que está cuidando das coisas, eu tenho um Senhor que está agindo no nosso favor, em nome de Jesus. Olha só, aí sofrerá tribulação, vai ser chacoalhado para lá e para cá, de vez em quando. Às vezes uns mais, outros menos, não é verdade? Mas vai acontecer. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Vamos pela fé em nome de Jesus. Agora presta atenção. Vamos continuar aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Irmão, não tem como. Se eu quiser viver aquilo que Deus tem,
tomar posse do cuidado, da bondade dele, nós temos que ir com força. O que ele está falando aqui? Desde o dia de João, o que ele está falando? Mandando eu ter fé e coragem. Dá para ser mole? Não dá. E você está entendendo muito bem que eu estou me referindo à fé. Não é para ninguém brigar com ninguém. Não lutamos contra carne e principados. Não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades. Certo? Então já ficou a dica. O que ele está falando? Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Meu irmão, se eu não me apoderar do evangelho pela força, não vai ter como. O que isso quer dizer? Eu vou sair brigando por aí para pegar para pegar a palavra? Não. Não é isso, não. Não é que eu vou sair brigando, não. É que eu não vou poder dar muito boi para minha carne, para as situações, para as condições à nossa volta. Nós vamos ter que ir para as situações de maneira incisiva. E isso tudo tendo fé e coragem. Tendo fé e coragem, porque ele falou, ó, se apodera do evangelho com violência, senão não consegue, senão eu não consigo. Se eu ficar romantizando a nossa fé, ai, que coisinha linda, ai, que... Não, querido, foi sangue derramado na cruz. O coraçãozinho, ó, que a gente faz lá, a gente não faz o coraçãozinho com a mão, né? A gente ama alguém, põe lá na mensagem lá que curtiu, põe lá um coraçãozinho de curtiu, de feliz. É isso aí. Mas foi o Jesus, ele escolheu vir aqui para me salvar. Ele escolheu vir aqui nessa terra para nos salvar, para salvar eu e você. E eu vou ficar dando boi para minha carne, para situações. Ai, sabe o que é? Não quero mais andar com Deus. Eu tô decepcionado com o fulano, com o ciclano, com não sei mais o quem, com situação A, B, C, sei lá que situação que é. Querido, em nome de Jesus, nós precisamos entender. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Não tem outro lugar de paz. A nossa paz está em Jesus. Não tem outro lugar de paz. A nossa paz está em Jesus. E para eu viver isso, eu preciso ter fé e coragem. Aí ele fala, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. A gente já conversou isso uma vez sobre tomar o evangelho sobre força e poder, e eu creio nessa versão, né? Uns falavam que era gente que queria pegar as coisas de Deus mesmo com força, pegar sem crer, né? Sem pegar por força, por poder, né? E outros que precisavam lutar para ter o evangelho de Cristo. Então eu creio nessa versão. Irmão, não tem jeito. Nós precisamos ir para cima das coisas sim, e firme mesmo. Não dá para eu posso ficar chorando? Não, eu tenho que chorar e andar ao mesmo tempo. Você não tem compromisso? Você tem que honrar o compromisso. Ah, mas tá doendo? Mas eu vou honrar mesmo doendo. O que ele está falando? Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de violência se apoderam dele. Então, o que ele falou? Ó, você vai ter aflição no mundo. Tem fé e coragem, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Agora vamos lá, fé e coragem. Entra aí na história desse menino aqui, Marcos 10, 46. Chegaram, pois, a Jericó. Quando seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Então imagina lá um homem igual a nossa cidade aqui, né, vestido em condições precárias, né, e tinha até uma capa que identificava ele, estava lá pedindo esmola, certo? Estava lá pedindo esmola, certo? À beira do caminho. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, dá para ser mole nessa situação? O cara é cego. A única orientação que ele tem é a audição, né? Assim, a longa distância, né? Porque a gente
que tem a nossa visão, nós vemos logo de longe e nós percebemos as situações. Ele precisava escutar o que estava acontecendo, na onde que vinha o som, certo? Então, ele começou a gritar. Irmão, ele já estava indo com bom ânimo e com fé, porque ele estava crendo que Jesus ia escutar o grito dele, escutar o clamor dele, e pela fé ele ia alcançar o que ele queria, certo? Ó, aí presta atenção. Muitos o advertiam, ó o mundo aí, ó o mundo chacoalhando nós, ó o mundo, tribulação, no mundo sofrereis tribulações. Muitos os advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não sai do seu foco, não. Ai, fulano, que não sei o quê. Não, querido, não sai do seu foco. O seu foco é gritar por Jesus. Não vai querer brigar por A, por B, brigar pelo C, pelo D. Não, meu foco é... mas veio com a conversinha meia torta, veio com a conversinha meio estranha. Não. Sai dessa! Não entra, não. Ó, muitos... começou a chacoalhar o cego, ó. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, eu preciso ter foco. Ó, desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino do céu é tomado, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Tem que ser violento com a carne, com as situações. Mais uma vez, não é para brigar com ninguém não, hein? Em nome de Jesus. Aí assim que ouviu o 40, muitos os advertiam, chacoalhando. Ele queria falar com Jesus, estava lá cego, mendigando. Você acha que ele ia pedir uma esmolinha para Jesus? Não, a gente sabe que não. O que ele teve que ser? Se apoderar com força do evangelho, do reino dos céus, do reino de Deus. E por que eu estou falando que ele queria se apoderar do reino de Deus? Porque ele vai seguir Jesus pelo caminho. Muitos os advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha fé o suficiente para crer que Deus, que Jesus ia escutar ele e ia curar ele. Por isso que ele exerceu a fé. Tem de fé e coragem. Tem de fé e coragem. Então, continua aqui. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem! Ele já estava com ânimo. Aquele povo estava falando para ele ter ânimo. Ele que causou ânimo neles. Ele já estava com ânimo, com coragem. Foi aí, ânimo, levanta-te, ele te chama. E jogando a sua capa para o lado jogando a sua capa de um lado só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus e indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a ver. E Jesus ordenou: vai, que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não foi embora, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Além da cura, ele queria andar com Jesus, queria o evangelho, queria o reino de Deus, se apoderar do reino de Deus com força, em nome de Jesus. Continua aqui comigo, vamos finalizar aqui, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É este um triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, todo aquele que é nascido de Deus... Você quer que é nascido de Deus? Então dá um glória aí. É este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem pode vencer o mundo? Só a pessoa que crê que Jesus é Filho de Deus. Então creia, tome posse em nome de Jesus, que Ele é poderoso. Você quer ver ainda mais? Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho
ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que eu preciso fazer? Viver a salvação de Jesus. Deus enviou Jesus para me salvar e para te salvar, e não é para me condenar e para te condenar. Por isso que eu levanto todo dia crendo na graça e na bondade de Deus, com bom ânimo, crendo que ele é poderoso, sabendo que lá no mundo tem desafio arretado para todo quanto é lado, mas eu vou contar com a graça e a bondade do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos contar com a presença de Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque ele veio me salvar, e se ele veio me salvar, eu tenho que entender que eu vou encontrar desafio no mundo, ter tribulação, vou ter tribulação, tenho que me apoderar do reino de Deus à força e ir para cima e fazer que nem o Bartimeu, começar a clamar em nome de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça, papai, e a tua misericórdia. Enche-nos da tua presença, nos dá o ânimo, nos dá a força dessa palavra, meu Deus, que nós possamos viver o sobrenatural que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nos dá bom ânimo, papai querido, e nos enche da tua graça, Senhor. Senhor, oh papai, obrigado, porque nós vamos vencer e vamos ter vitória através da fé, pela fé no Senhor, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Eu peço a ti, me enche do bom ânimo, Pai, da força e da capacitação, e eu peço também, toma conta da vida do meu irmão, da minha irmã, dá bom ânimo, dá força, dá capacitação, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.